Você já esteve em um lugar assim? Um vale. Não um vale de grama verde, mas um vale de ossos secos. Talvez não seja um lugar físico, mas é o vale do seu casamento morto, o vale da sua empresa falida, o vale do seu ministério que secou, o vale de um relacionamento com um filho que se perdeu, um lugar onde tudo o que restou foram os esqueletos de promessas antigas, os ossos de sonhos que um dia tiveram vida, mas agora estão espalhados, sem esperança, debaixo do sol da realidade. No capítulo 37 do seu livro, o profeta Ezequiel é levado em espírito pelo Senhor e colocado no meio de um vale exatamente assim. Um cemitério que representava a nação de Israel, exilada, derrotada, sem identidade e sem esperança. Os ossos, diz a Bíblia, estavam sequíssimos. Não havia a menor possibilidade de vida ali. E é nesse cenário de morte absoluta que Deus faz a pergunta mais penetrante a um ser humano. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Imagine a cena. Deus, o Criador da vida, pergunta a um mortal se a morte pode ser revertida. Qual seria a sua resposta diante do vale das suas próprias impossibilidades? Esta mensagem é para você que está de pé em um cemitério de esperanças, para você que já chorou, já lutou e agora tudo o que resta é a aceitação da derrota. Para você que olha para a sua situação e diz: é tarde demais, está seco demais, está morto demais. A visão de Ezequiel não é apenas uma história sobre a restauração de Israel, é um manual de ressurreição. É a revelação do poder que Deus colocou em sua boca, um poder que pode trazer ordem ao caos, carne à estrutura e vida àquilo que o mundo declarou como acabado. Até o final desta jornada, nós vamos descobrir a resposta surpreendente de Ezequiel a Deus e o comando duplo e misterioso que o Senhor lhe deu em seguida, uma estratégia de duas partes que é a chave para vermos nossos próprios vales de ossos secos se transformarem em um exército vitorioso. Irmãos, Deus adora visitar cemitérios, porque é nos lugares de maior morte que Ele pode demonstrar seu maior poder de ressurreição. Fique comigo, pois hoje vamos aprender a parar de chorar sobre os ossos e começar a profetizar sobre eles. O mundo ordinário desta visão é a realidade da morte. A mão do Senhor estava sobre mim e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel é forçado a confrontar a realidade. Deus o faz passar por eles em redor. Ele teve que ver a extensão da devastação. Havia muitíssimos ossos e estavam sequíssimos. A repetição enfatiza a finalidade da situação. Não era uma morte recente, era uma morte antiga, esquecida. Este é o ponto de partida de todo milagre de ressurreição, o reconhecimento honesto e brutal da realidade da morte, sem maquiagem, sem otimismo barato. O túmulo de Lázaro, Jesus chega 4 dias depois. Marta diz: Senhor, já cheira mal. A realidade da decomposição, da finalidade da morte, era o pano de fundo para um milagre que estava por vir. Qual é a realidade do seu vale? Você já teve a coragem de andar em redor dos seus ossos, de admitir a total desesperança da situação do ponto de vista humano? A chamada da aventura não é uma ordem, mas uma pergunta. Uma pergunta que desafia a lógica e convida à fé. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus sabe a resposta. A pergunta não é para ele, é para Ezequiel. É um convite para o profeta sair do plano da observação e entrar no plano da possibilidade divina. A aventura seria participar com Deus na reversão da impossibilidade. A pergunta de Deus é sempre o início de uma jornada de fé. Ele nos chama para olharmos para a nossa morte e considerarmos a possibilidade da sua vida.
Exemplo de Maria. O anjo lhe faz uma proposta impossível. Conceberás e darás à luz um filho. A chamada dela foi acreditar no impossível, mesmo sem entender a biologia por trás disso. Deus está te fazendo a mesma pergunta hoje sobre a sua situação morta. Se você ousa crer na possibilidade de vida, comente: Senhor, tu o sabes. A recusa de Ezequiel, na verdade, é a mais sábia das respostas. Ele não diz: não, é impossível, o que seria incredulidade. E ele não diz: sim, claro, o que poderia ser presunção. Ele responde com a mais profunda humildade e dependência. Eu disse: Senhor, tu o sabes. Esta é a recusa do seu próprio intelecto, da sua própria opinião. Ele transfere a responsabilidade de volta para Deus. É como dizer: humanamente a resposta é não, mas eu não sou humano, eu sou o teu profeta, e o que importa não é o que eu acho, mas o que tu sabes. Essa humildade é o pré-requisito para ser usado por Deus. Moisés diante da sarça ardente. Quem sou eu? Sua recusa inicial nasceu de um sentimento de inadequação. Ezequiel já havia aprendido essa lição. Sua resposta demonstra que ele sabe que o poder não está nele, mas em Deus. As pessoas me perguntavam: você acha que seu filho vai voltar? Você acha que sua empresa vai se reerguer? E eu aprendi a responder: eu não sei, mas Deus sabe. Entregar a resposta a ele me tirou um peso enorme. E por causa de sua resposta humilde, o mestre lhe entrega a ferramenta. Deus não diz: observe o que vou fazer. Ele diz: participe do que vou fazer. A instrução é radical. Disse-me ele: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O encontro com o mestre é a revelação de que a palavra de Deus, na boca de um servo obediente, é a ferramenta de criação e ressurreição. Deus escolhe usar a voz humana como um canal para liberar seu poder criativo. A palavra é um mestre que o guiará na tarefa impossível. A criação em Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus fala, e as coisas passam a existir. Aqui, ele delega a Ezequiel a autoridade para falar sua palavra criativa. Sua voz tem um propósito profético. Se você quer aprender a usar sua boca para declarar a palavra de Deus, siga este canal e comente: põe tuas palavras em minha boca, Senhor. Ezequiel cruza o limiar. Ele obedece. Profetizei, pois como se me deu ordem. Imagine a cena: um homem, sozinho, em um vale silencioso e morto, gritando para esqueletos. Que ato de fé! Que loucura aos olhos do mundo! Mas este é o limiar da fé. Obedecer à palavra de Deus, mesmo que pareça loucura e ridículo. Ele abre a boca e libera a promessa de Deus: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e sabereis que eu sou o Senhor. Noé, construindo a arca. Ele construiu um navio gigante em terra seca, sob um céu azul. Cada martelada era um ato de obediência que cruzava o limiar da lógica humana. A obediência é a prova da fé. Curta este vídeo agora, se você escolhe obedecer a Deus, mesmo que pareça loucura. A primeira prova é a resposta inicial à sua obediência. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O inimigo, a morte, a desordem, o silêncio, começa a recuar. O aliado é o poder da palavra em ação. O barulho, o caos da reestruturação. A prova é que a palavra de Deus não volta vazia. Ela pode não trazer o resultado completo de uma vez, mas ela sempre inicia um movimento. Ela sempre começa a colocar as coisas em ordem. A separação das águas e da terra em Gênesis. A palavra de Deus trouxe ordem ao caos inicial.
O primeiro resultado da palavra é sempre a organização, a estruturação. Um exército de esqueletos montados se ergueu, uma visão aterrorizante e miraculosa, mas eles estavam sem vida. A obra estava incompleta. O que faltava? Deus estava prestes a revelar a segunda e mais crucial parte do milagre. Você já começou a ver um barulho, um pequeno sinal de que Deus está começando a reordenar a sua situação morta? Compartilhe essa pequena vitória para encorajar outros. Ele se aproxima de uma escuridão diferente, não a escuridão da morte, mas a estranheza de um milagre incompleto. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele vê corpos, perfeitos, reconstituídos, um exército inteiro de pé, mas eram cadáveres. A escuridão é a percepção de que a forma sem o fôlego, a estrutura sem o espírito, a religião sem o poder, ainda é morte. É a visão de uma igreja, de uma vida que tem tudo no lugar, mas não tem vida. Adão formado do pó. Antes de Deus soprar em suas narinas, Adão era uma forma perfeita, mas sem vida. Um corpo sem o sopro de Deus é apenas barro. Nós fomos criados para mais do que apenas ter uma estrutura correta. Fomos criados para ter a vida de Deus. Se você anseia por essa vida, curta este vídeo. A provação suprema é o segundo teste. Deus não parou. Ele diz a Ezequiel: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A primeira profecia foi para os ossos, a situação. A segunda profecia é para o Espírito, a fonte da vida. A prova é se Ezequiel obedecerá novamente, se entenderá que a obra é feita em duas etapas: a estrutura e o sopro, a palavra e o Espírito. A criação do homem. A obra em duas etapas. Primeiro, Deus formou o corpo do barro, estrutura. Segundo, ele soprou o fôlego de vida, espírito. O que faltava era o ruar, a palavra hebraica para espírito, vento, fôlego. A estrutura foi restaurada pela palavra dita ao vale, mas a vida só poderia vir pelo sopro de Deus, invocado por uma segunda profecia, dita não aos ossos, mas ao próprio Espírito. Declare com fé: vem Espírito Santo e sopra vida em mim. E a recompensa pela obediência completa é a ressurreição total. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. A vida irrompe, os olhos se abrem, os pulmões se enchem. O que era um cemitério se tornou um quartel-general. O que era um monumento à derrota se tornou uma demonstração de poder invencível. A recompensa não foi apenas vida, foi vida em abundância, vida com propósito de exército. Os discípulos estavam reunidos, a estrutura, mas foi a vinda do Espírito, o vento impetuoso, que os transformou em um exército que abalou o mundo. Deus não quer apenas te dar vida, Ele quer te fazer parte do seu exército. Comente: eis-me aqui, general, para se alistar hoje. O caminho de volta é Deus explicando o significado da visão. Ele diz a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Deus mostra que ele ouviu o lamento de seu povo. A visão não foi um espetáculo de poder aleatório. Foi uma resposta direta à desesperança deles. O caminho de volta é a aplicação da experiência profética à realidade do povo. Aos discípulos,
Ele explicava o significado oculto para que eles pudessem levar a verdade ao povo. A ressurreição agora se torna uma promessa concreta. Deus dá a Ezequiel uma mensagem para levar. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A ressurreição não era apenas espiritual, seria física, geográfica, nacional. A visão se torna a garantia da restauração futura de Israel. É a promessa de um novo êxodo, não do Egito, mas da sepultura da Babilônia. É a garantia, a primícia da nossa própria ressurreição futura. Uma ressurreição que será espiritual e também física. A chave, a revelação eterna que Ezequiel traz daquele vale para nós, é a estratégia divina de ressurreição em duas partes. Chave 1. Fale a palavra de Deus para a sua situação morta. Chame à existência a estrutura, a ordem, a promessa, mesmo que pareça loucura. Chave 2. Clame pelo Espírito de Deus para soprar vida nessa estrutura. Não se contente com a forma, busque o poder. Não se contente com a organização, busque a unção. A palavra cria o vaso, o Espírito enche o vaso. Esta é a chave que ressuscita qualquer vale de ossos secos. Ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra. E eis que eu estou convosco, o Espírito, todos os dias. A mesma chave dupla. Deus está te levando ao seu vale hoje. Ele está te fazendo andar por entre os ossos secos do seu passado, das suas falhas, das suas perdas. E Ele está te perguntando: filho, filha, pode este casamento reviver? Pode esta saúde ser restaurada? Pode este sonho morto se levantar? E a sua resposta humilde deve ser: Senhor, Tu o sabes. E então Ele te entrega a ordem. Profetiza. Pare de descrever o problema para Deus. Ele já o conhece. Comece a declarar a solução de Deus para o problema. Abra a sua Bíblia, encontre as promessas para a sua situação e libere-as com a sua boca. Profetize sobre suas finanças, sobre sua família, sobre seu corpo. E depois que você profetizar a palavra, não pare aí. Erga a sua voz e clame. Vem, sopro de Deus, vem dos quatro ventos e assopra sobre esta situação morta para que viva. Use a chave dupla. Seu vale de ossos secos não é o seu destino final, é o seu campo de treinamento profético. É o lugar onde você descobrirá que o Deus da ressurreição colocou um poder de ressurreição em sua boca. Levante-se, profeta, e veja um exército se levantar. Se você vai aceitar o chamado para ser um profeta de ressurreição em sua própria vida, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Vamos te equipar com a palavra que levanta os mortos. Todos nós conhecemos alguém que está vivendo em um vale de ossos secos. Seja o profeta que leva a eles esta mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo e declare a sua decisão de usar a sua boca para a glória de Deus, comentando com ousadia: eu vou profetizar. Assim diz o Senhor: porei em vós o meu espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 14.